Boa tarde a todos. Sou Karen Francine Heinen e vou fazer minha autodescrição. Sou mulher, branca, estatura média, cabelo castanho claro nos ombros e solto. Estou vestindo uma camisa roxa, blazer preto e calça jeans. Seguindo a nossa programação, a nossa próxima palestra é sobre protagonismo na vida universitária. Tá? Eu gostaria de introduzir as nossas palestrantes. Luísa Ribeiro é técnica em mecânica industrial, formada pelo Instituto Federal de Santa Catarina e, atualmente, estudante de engenharia de produção e sistemas na UDESC. Aos 21 anos, tem experiência de 1 ano como estagiária na estratégia logística de uma multinacional de linha branca e, atualmente, técnica sênior na área de planejamento logístico na mesma empresa. Além da vida acadêmica e profissional, sempre gostou de se aventurar em coisas novas. Foi em uma de suas aventuras que participou da criação da primeira afiliada universitária da SUI em Joinville, buscando uma oportunidade de desenvolvimento para ela e para as demais alunas da UDESC. A próxima palestrante é a Karina Pereira, catarinense, natural de Balneário Pissarras, tem 21 anos, por estudar a vida inteira em ensino público. Quando estava quase finalizando o ensino médio, fez questão de mapear faculdades públicas onde pudesse fazer a graduação de engenharia civil, e entre elas estava a UDESC. Felizmente, passou no processo seletivo por nota de ensino médio e iniciou os estudos em Joinville em 2022. Ser estudante da UDESC é muito desafiador, mas a jornada engrandece cada vez mais. Ela é grata por Deus por poder viver essa experiência. E a nossa última palestrante é a Raíssa Campagnoli. Ela tem experiência acumulada em diversos ambientes de trabalho, sempre mantendo um vínculo especial com a oficina do seu pai, onde atuou tanto na administração quanto nas tarefas práticas. Ao ingressar na UDESC, ela se juntou ao projeto de extensão do Baja, onde demonstrou liderança e dedicação, ascendendo em diferentes cargos até se tornar a primeira capitã mulher da equipe em 26 anos. Sua trajetória é marcada por um forte compromisso com a inovação e o trabalho em equipe. Convido a Luísa, Karen e Raíssa a subirem no palco, por favor. Oi, gente, boa tarde. Fiquem à vontade, meninas, que a gente fica sentada, né? Fica mais confortável. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou morena, uso óculos, alta, estou usando uma calça branca e uma camiseta da SUI. A ideia, gente, é iniciar nossa pauta a respeito de protagonismo na vida universitária. E é para ser um bate-papo entre eu e as meninas, que já vão se apresentar também, compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu, dos nossos desafios, dos nossos aprendizados, em 2 anos e meio, 3 anos de faculdade. Antes de começar a falar, de fato, é assim? Isso, boa. Então, para a gente se conhecer, vocês darem um pouquinho mais de credibilidade no que a gente vai falar, então a gente vai se apresentar. Para começar, Karen, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Karen. Audiodescrição, né? Eu tenho 1,60 m, 63. Eu estou usando uma blusa preta, estou com uma calça marrom clara, um tênis preto, e sou branca e tenho um cabelo castanho escuro com um loiro falso nas costas. Como a Luísa falou, vou falar um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Karen Pereira Zimmermann. Vou falar meu nome inteiro, porque meus pais estão aqui, daí só para dar uma moralzinha, né? Eu sou de Balneário Pissarras, eu tenho 21 anos. Atualmente, eu estudo na UDESC. Eu já vi que tem algumas meninas aqui da UDESC, fico muito feliz em vê-las. E eu iniciei, então, a faculdade no ano de 2022. Iniciei em Engenharia Civil. E, dentro da universidade,
Eu passei por diversos projetos de extensão. A universidade ela propõe para a gente uma diversidade maior, grande, assim, de oportunidade para a gente estar se desenvolvendo. E, dentre elas, no início do ano de 2022, foi o único mais diferente, assim, porque eu participei de uma iniciação científica. Depois disso, eu só participei na área empreendedora. Então, nesse primeiro ano, eu participei em projeto de águas da UDESC, com o professor Leonardo. E depois eu participei de empresa júnior, que foi a Atro Engenharia Júnior. Algumas gurias conhecem, né? Aqui na UFSC também tem, então saibam que é um local bem legal para se desenvolver. E lá eu fiquei 1 ano e meio. Louca, porque eu fiquei em 3 projetos ao mesmo tempo. Minha mãe puxava bastante a minha orelha por conta disso. Não tinha o equilíbrio emocional, não tinha equilíbrio de nada, só queria fazer projeto, louca. E depois disso eu entrei então no Inove, que também é um projeto de extensão dentro da UDESC, que faz a parte empreendedora. E depois disso, tudo junto, tá, gente? Eu entrei no Start, que é um projeto também que desenvolve a pré-incubação de startups direcionadas pelos estudantes dentro da faculdade. E, desde então, eu venho me desenvolvendo dentro da faculdade assim, de forma muito legal. E isso me engrandece a minha parte empreendedora junto com a universitária de maneira muito, muito gratificante. Show, Karen. Obrigada. Para continuar, eu ainda não peguei o jeito, gente. Raíssa, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu queria agradecer a Luísa pelo convite de estar aqui, estou muito feliz. Eu tenho cabelo cacheado, tenho 1,70, estou com uma camiseta preta, do Baja, e uma calça branca. Para trazer o motivo que eu trouxe aqui, eu acho importante contar, né, a minha história. Tem algumas fotinhas ali, algumas pessoas que eu considero muito importantes. Desde pequenininha, eu sempre fui muito rebelde, posso dizer assim. A minha mãe está ali, ela pode confirmar. Sempre gostei muito de aventura, muito disso tudo. E a minha mãe e meu pai, mesmo com aquela insegurança, né, de pai, eles sempre me apoiaram nisso, com cuidado, mas sempre me apoiaram e me deram liberdade em tudo. Acredito que isso foi crucial para mim descobrir tudo o que eu realmente gostava, que depois de um tempo eu percebi que acho que a gente tem em comum que a gente gosta muito de matemática aqui, e o meio dos carros e tudo mais, tudo trouxe para que eu entrasse na UDESC. Eu não cheguei a prestar vestibular para outra coisa e entrei na faculdade em 2022. Conheci o Baja, que é um projeto de extensão onde a gente constrói um protótipo off-road de competição para participar de várias pistas e tudo mais. É uma parte bem legal que a gente tem dentro da faculdade, que é o UDESC que proporciona para a gente. Boa, Raíssa. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho de mim. Tenho 21 anos, como eu já comentei, faço engenharia de produção na UDESC. Eu venho de uma família formada por muitas mulheres. Eu falo que na minha família, brinco, né, não tem homem, porque todos os homens são os maridos das mulheres, são agregados. E, além de todas serem mulheres, são mulheres muito fortes. Eu sou muito grata por tudo que elas fizeram para que hoje eu possa estar aqui em um dia, em um lugar mais longe ainda. E eu falo que, além de mulheres, são mulheres bravas. O meu namorado sofre comigo, porque eu sou a lei de mulher, sou uma mulher brava. Sempre foi eu e a minha mãe. A gente se mudou bastante durante a minha infância. Eu conheço e já morei em todas as praias de São Francisco do Sul até Porto Belo. Então, a gente foi fazendo turismo por Santa Catarina. E uma dessas paradas, eu parei em Itajaí, que foi onde eu fiz o meu ensino médio, o meu curso técnico. Depois do ensino médio, eu voltei para Joinville, entrei na UDESC em 2022. Durante um ano, assim como a Karen, também participei de empresa júnior da Smart. E logo em seguida entrei no estágio, que foi onde eu conheci a Sui. Então, uma parte das mulheres da Sui Joinville trabalhavam na empresa que eu trabalho. E uma das metas delas era construir
ajudar a fundar uma afiliada universitária. Como se eu não tivesse muitas coisas para fazer, eu topei a ideia. E aí, desde outubro do ano passado, a gente tem a SUI UDESC, é a primeira afiliada universitária de Santa Catarina, da SUI. E, além disso, no Brasil, a gente também é a primeira afiliada em uma universidade estadual. Então, agradeço as meninas que toparam a ideia comigo, as professoras também. Gente, agora que vocês já conhecem a gente pode falar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Então, durante as nossas conversas, para construir essa pauta para vocês, a gente se encontrou na parte de engenharia. Então, todas somos estudantes de engenharia. E aí surgiu a pergunta, né? Por que escolher engenharia, né? Por que a gente tomou essa decisão? É um ramo que já foi muito mais masculino, mas ainda é bastante. Já que eu estou falando, eu vou começar. A minha escolha não foi assim... Não foi uma escolha, parecia que era para ser. No meu ensino médio, eu tinha 2 opções de curso no Instituto Federal. Eu podia fazer recursos pesqueiros ou mecânica industrial. E, embora eu conhecesse todas as praias, a minha mãe tivesse me levado a passear e mergulhar em várias praias, eu optei por mecânica, por achar que eu teria mais oportunidades. Como eu não sabia onde eu estaria quando adulta, eu pensei, poxa, para mim, mecânica industrial vai fazer mais sentido, e aí eu escolhi. E quando eu decidi, né, e comecei o curso, eu dei de cara com uma turma onde, dos 40 alunos presentes, pelo menos 30 eram meninos. E aí foi o primeiro momento que eu duvidei da minha escolha. Eu falei, nossa, escolhi errado, eu deveria estar em recursos pesqueiros, lá tem mais meninas. E aí, ali já começou aquele ponto de uma autocobrança gigantesca, que a gente carrega ao longo da vida, né? Veio do ensino médio, foi para a faculdade, até chegar num ponto que ou acaba ou continua com isso. E essa autocobrança foi justamente para provar que eu merecia estar no lugar que eu estava. Assim, poxa, tem muito menino aqui, eu tenho que provar que eu mereço ocupar e estar aqui junto com eles. E hoje eu olho e falo, meu Deus, né, eu passei por mérito próprio, se eu tenho que ser boa, é por vontade própria e não para provar nada para ninguém. E aí, para seguir nesse ramo, na hora da faculdade, eu já estava na área de exata, já estava por ali, e segui no mesmo caminho, então prestei para a UDESC, e, para minha sorte, eu gostei do curso. Eu sou muito da opinião que é melhor tu tentar e não gostar do que tu ficar parado. Então, eu tentei o curso e gostei, e hoje a gente está aqui para contar para vocês. Raíssa, quer contar sobre a sua escolha? Eu digo que, para mim, eu fui predestinada a fazer engenharia, porque tudo sempre. Meu pai, ele é mecânico. Então, a paixão pela matemática, eu nasci no meio dos carros, então, eu meio que fui, nunca tive dúvida de que era, tanto que eu nunca prestei para outro curso, sempre tive a certeza que eu queria engenharia mecânica. Depois que eu entrei na faculdade, então, isso só me confirmou que, cada dia, eu tenho mais paixão pelo que eu estudo. A gente estava conversando, né? Esse pai deve ser muito orgulhoso, porque, imagina, seguir na mesma área. Eu fugi da área da minha família, todo mundo é professora, eu fui para outro lado. Então, ele deve ser muito orgulhoso, Raíssa. Karen, como que foi para ti escolher engenharia? Então, já olho para o meu pai e para minha mãe, porque são os culpados. De início, assim, como as gurias, eu sempre gostei de matemática, tive a facilidade ali, também tive um bom professor no ensino médio e no fundamental da área de exatas ali. E o meu pai e minha mãe sempre trabalhavam na área da engenharia civil. Então, eu juntei o útil ao agradável e decidi, então, cursar engenharia civil, mas não sabia onde, né? Só que o pai daí soube que teria em Joinville, bem pertinho de casa, porque eu estava pensando em fazer em Florianópolis, mas ele, não, tem pertinho de casa, pode ficar aqui perto, em Joinville. E a gente já conhecia a cidade, então, aí prestei também só para a UDESC e passei e vim para cá, no ano seguinte, no caso, né? Boa. Então, a gente falou muito bem da UDESC, né? Tem muitas oportunidades, são muitos projetos, mas nem tudo na vida são flores, então a gente teve desafios. Eu gosto de falar que, poxa, a gente é nova e está aqui conversando. A gente tem uma bagagem, eu acho que cada dia que a gente passa é uma bagagem a mais que a gente adiciona na nossa vida. Então, são 2 anos e meio, 3 anos. Eu gosto de falar que eu não sei de quanto tempo, né? Porque a gente nunca sabe quando que vai se formar, mas que seja de 5, a gente já está na metade. Então, tiveram muitos desafios e aprendizados ao longo dessa trajetória. Então, agora a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês.
Raíssa, quer começar? Vamos. Quando eu vou falar de machismo, porque o Baja, para quem não sabe, é um projeto que constrói um carro, é um projeto totalmente mecânico. Então, é um ambiente muito masculino. Quando eu entrei ali, era calor ali, né? Meu Deus, olha, constrói um carrinho e tal, super animada. Eu tinha certeza que eu queria aquilo ali. Então, aí a gente passa por um processo seletivo. E é um projeto que trabalha muito dentro da faculdade. Não perdi as contas de quantas noites a gente virou trabalhando com os meninos. E era eu e mais 5, 6 meninos. Então, acho que, sem perceber, eu acabei deixando o ambiente me transformar, achando que eu tinha que ser igual a eles para conseguir entrar, tentando me parecer mais, perdendo a minha essência e me tornando uma mulher masculina, sabe? E sem nem se dar conta disso. E, depois disso, a equipe acabou não sendo mais o que era no começo, e eu vivi alguns episódios de machismo, onde tudo que eu tinha que falar, tudo que eu ia trazer, eu tinha que trazer uma bagagem. Não era somente eu falar, eu tinha que provar o que eu estava falando e ter muito embasamento. E isso desmotivou, isso me fez eu ficar um pouco perdida, sabe? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que faz sentido? Tanto que, em março, quando eu me tornei capitã, não teve uma passagem, não teve ninguém que falou, olha... Então, eu fiquei, será que eu mereço estar aqui? Será que é válido? Tipo, por que ninguém? Se para todo mundo tem uma aprovação, por que para mim não teve? Então, eu ficava muito na dúvida, será que eu vou para esse caminho? Será que eu faço dessa forma? E aí, em uma dessas conversas que eu tinha, um menino me falou, esquece tudo isso, seja sincera com você. E foi o que eu fiz a partir disso. Eu comecei a ser verdadeira comigo. E aí fazem quase 6 meses que eu sou capitã, e as coisas, depois que eu comecei a agir da forma que eu achava que era certo, vem se tornando muito, muito legal. O pessoal da faculdade comenta, a minha equipe, a gente tem trabalhado muito, a gente tem sido unido, e, acima de tudo, eu tenho uma família ali agora, pessoas que eu posso contar. Tudo isso porque eu fui sincera comigo. O que veio depois, o sucesso, a conquista, é consequência disso, sabe? Da gente ser sincera consigo mesmo e fazer o que acredita. Esse é o... Boa, Raíssa. Eu acho que o meu ponto vai combinar muito com o da Karen, então pode começar, Karen. O meu ponto ali sobre algum dos meus desafios foi saber ter um bem-estar e priorização. Assim como eu entrei na UDESC, os olhos brilhavam, assim, tinha muitos projetos de extensão, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, e uma hora, se tu não para, o teu corpo pede para parar. Minha mãe sabe que sim. E eu cheguei nesse ponto, assim, sabe, que eu não conseguia mais lidar com tantas coisas, tantas entregas, e depois disso, que o corpo manda a gente parar, eu comecei a entender, de fato, que a gente tem que ter tempo para cada coisa, sabe? Tu saber ter o horário de tu estudar, ter o horário de tu ler, o horário de tu fazer o teu esporte. E isso traz um bem-estar e mais eficiência para o teu desenvolver das tuas tarefas, sabe? E isso eu aprendi e hoje eu coloco em prática, saber ter um bem-estar dentro da faculdade. O meu ponto, gente, vai muito de encontro com ambos os lados, porque todo mundo que escolhe engenharia costuma ser muito bom em matemática, em exatas, e aí a gente chega pensando, né, eu sei fazer mais, eu sei fazer menos, e na faculdade não é bem assim, o cenário muda. Além disso, a gente está em 3 pessoas aqui, né, e são 3 pessoas de lugares diferentes, de vivências diferentes, de culturas diferentes. Então, a gente chega num ambiente muito novo, onde tem muitas pessoas diferentes, muitas oportunidades, como a Karen comentou, e a gente tem que aprender a lidar com a falha. Eu acho que é justamente não tu se acomodar em falhar, mas tu saber que tu pode falhar, tu não vai ser bom em tudo o tempo todo. E que graça teria se tu fosse? Pelo que a gente ia batalhar se a gente já tivesse tudo? Então, eu lembro que na minha primeira prova de cálculo, eu tirei 7, e assim, foi uma das
poucas notas acima da média. E eu chorei, tipo, um 7, eu estava esperando um 8, um 9, assim, maluca. E eu tinha abdicado de tempo com a minha família, finais de semana estudando para um 7. E tudo bem um 7, eu não preciso tirar 10 o tempo todo, eu nem tiro mais um 10, na verdade, mas é a gente justamente priorizar o nosso bem-estar. Eu não consigo estar em 5 projetos, mas eu consigo talvez estar em 2 e ir à academia. E academia ainda não, mas conseguirei. Então, esse ponto de tu escolher as tuas prioridades. A Karen sempre foi de praticar muito esporte, ela comentou isso bastante com a gente, é uma coisa que eu admiro. E é uma coisa que a gente também tem que pensar, talvez, igual eu falei, brinquei, né? Não vou me formar em 5 anos, mas talvez faça mais sentido eu ficar 6 anos na faculdade, vivendo 6 anos bons, com a minha mente saudável, com o meu corpo saudável, não vivendo só a faculdade, conseguindo viver outras coisas também, do que eu me formar em 5 ou talvez 4,5, que tem gente que puxa ainda, só que sair de lá assim, sem esses momentos, que é o que a gente consegue levar. Sobre o aprendizado, Karen, tem algum ponto para complementar? O aprendizado, eu trouxe entender sua própria jornada. Assim como a Luísa falou, no início da faculdade, a gente pega algumas matérias e estuda muitas vezes com o mesmo grupo de estudo. Vão lá, estudam os mesmos exercícios, mas chega na hora da prova. Tem gente que tira nota... a Luísa, por exemplo, ela tirou 7. Eu lembro que eu tirei 3. E tava assim, nossa, gratidão, tô viva. E, pois é muito disso, sabe? De tu entender a tua jornada e depois que tu se liberta disso, olhar para si, eu acho que tudo começa a fluir de forma diferente. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho, assim. Trazendo sobre o ponto que a Raíssa comentou, né, foi aquilo que eu falei. Eu não tive essa experiência na faculdade de machismo, até porque eu acho que vocês sabem, engenharia de produção tem muita mulher. É um curso que foge um pouquinho da curva, versus mecânica, que a Raíssa faz, civil, que a Karen faz. É um cenário um pouco diferente. Assim, a gente tem um cenário diferente dos outros cursos. Mas no curso de mecânica, que foi justamente a mesma vertente de engenharia que tu fez, eu vivi isso no ensino médio, de uma turma extremamente masculina, majoritariamente masculina, e essa mesma situação de ter que se adequar, de ter que, enfim, tentar mudar. E é legal pensar como a gente passa pelas mesmas coisas às vezes, né? Então, eu espero que alguém aqui se sinta contemplado por algo que a gente falou. Eu acho que essa que é a ideia do bate-papo. Ops. Eu acho que ninguém, no fim, vai se dar bem com isso, gente. Espero que a próxima consiga. Aqui. Então, o nome da pauta, né, gente, é protagonismo na vida universitária. A gente parou para pensar, para responder essa pergunta, então, todo mundo tem uma resposta. A ideia aqui não é que a nossa resposta faça sentido para vocês, mas é estimular vocês a pensarem como assumir o protagonismo na vida universitária e o workshop como um todo na sua vida, né? Nem todo mundo aqui é estudante, mas eu acho que seria legal a gente terminar respondendo essa pergunta. Karen, para ti, o que é ser protagonista na vida universitária? Então, depois de ter pensado um pouquinho mais sobre isso, para mim, o protagonismo na vida universitária é, de fato, tu viver a universidade, tu entrar em projetos e saber tirar dali o melhor que o projeto tem. Eu, por exemplo, participei, claro que é o meu, né, a minha visão, eu participei de diversos projetos dentro da faculdade, ali na área empreendedora, eu tirei algo bom de cada projeto. Então, eu acho que é mais ou menos assim, tipo, tu entrar na faculdade, extrair o que tem lá, viver o momento de lá, e depois seguir, né? Que é uma jornada, de fato. É isso aí. Raíssa, para ti, qual é a tua resposta a respeito de protagonismo na vida universitária? Para mim, é você ser autêntico, é ser a gente mesmo, é confiar em si mesmo, ser verdadeiro consigo mesmo. Porque até conquistar isso, as coisas não faziam muito sentido, sabe? E quando você tem um objetivo, quando você tem um sentido, tudo fica fácil, tudo fica leve, sabe? Então, para mim, você ser autêntico é ser protagonista. Boa. Para finalizar,
eu vou responder para mim o que é ser protagonista. Eu acho que, independente do caminho, assim, se é na vida universitária, se é na vida profissional, se é na vida pessoal, tu ser protagonista vai muito de encontro com o que a Raíssa falou, é buscar a tua felicidade. Então, tem dias que a gente acorda mal, tem dias que a gente acorda triste e que a gente só quer ficar triste. E tudo bem, às vezes, hoje eu estar triste, mas amanhã eu vou buscar a minha felicidade novamente. Então, não é tu ser feliz, mas tu não desistir de procurar a tua felicidade. Fica a pergunta para vocês, gente, para encerrar. Como eu falei, pode ser que nada do que a gente falou de resposta para essa pergunta faça sentido para você, mas que vocês saiam daqui pensando em como responder essa pergunta. Como que eu posso, mesmo que eu não tenha sido até o momento, assumir esse protagonismo na minha vida? Fica a pergunta para vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada por compartilharem. A gente tem alguns minutinhos ainda, então, caso tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Senão, a gente pode ir encerrando e aí a gente vai fazer a transição para outra. Você quer fazer uma pergunta? Eu já chego aí, eu vou chegar devagarinho, porque eu acho que é de Karen. Eu gosto muito de esporte, eu me lesionei recentemente, meu joelho, então eu tenho que descer aos poucos. Mas eu chego aí. Olá, meninas. Boa tarde. Estou muito feliz de ver vocês três aí. Com certeza vocês são protagonistas da universidade. Digo até que vocês dificilmente seriam coadjuvantes universitárias. Vocês todas têm uma característica de liderança muito forte e que se faz presente no dia a dia de vocês na faculdade, né? Buscando programas, buscando interagir com os outros colegas, buscando liderar programas. Né? Eu me lembro direitinho do dia que a Luísa me procurou pedindo, professora, vamos fazer um negócio de extensão assim, assado. E eu falei, Luísa, eu super ajudo, mas eu não tenho tempo, eu não tenho braço, você vai aí que eu... Mas tenta, Vanessa. E aí deu certo, a gente foi se ajudando e conseguiu abrir e fundar, de certa forma, a sua UDESC. Bom, a minha pergunta para vocês é a seguinte... Como é que vocês, protagonistas universitárias, procuram motivar os colegas de vocês? Né? Porque vocês, como líderes, vocês, de alguma forma, têm uma característica importante no sentido de levar os outros colegas a ter um comportamento também desse tipo. E eu queria entender de vocês como é que é essa motivação, como é que vocês trabalham essa motivação com os colegas. Então, eu acho que como eu, dentro da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já me meti em projeto de extensão. E junto vêm os meus colegas. Então, eu acho que é um apoio de ambos os lados, sabe? Assim como eu me apoio a eles, eles se apoiam a mim. E um dos exemplos que eu trago é que essa blusa que eu tô é do Start Desk, que é o programa de pré-incubação de startups. Então, aí vem o time, que é eu passar o bastão, sabe? E passar o bastão para quem? Para quem está junto comigo. Então, eu ainda vou ficar, claro, mais um mês ali, provavelmente, auxiliando, fazendo essa pré-cogestão com a próxima. Mas de fato, tu passar o bastão também, sabe? Tipo, ajudar outra pessoa a vir entender que, pô, hoje eu estou passando o bastão, mas amanhã pode ser ela passando o bastão. Eu acho que é mais ou menos por esse lado, sabe? Eu entrei na faculdade no mesmo semestre que a Karen. E ela é super competitiva, inclusive, nos jogos da universidade. Ela é super focada. E a gente teve a sorte, eu acho que é muito o que a Karen falou, é uma ajuda mútua. A gente teve a sorte de ser a primeira turma depois da pandemia. Então, estava todo mundo querendo estar junto, né? A gente se formou, não sei se vocês também, mas eu me formei, cara, minha colação foi online. Então, estava todo mundo querendo estar perto. E a gente é até tirado por chato na faculdade, porque o nosso grupo é muito unido. A gente sempre está junto, tentando ser feliz, tentando rindo, Então, eu acho que é só estar junto, sabe? Às vezes é muito difícil todo dia tu ir para o mesmo lugar e conviver com as mesmas pessoas. Às vezes a gente só quer ficar sozinho, quieto, mas só de estar lá
do lado, nas horas difíceis, nas horas que são boas, eu acho que é o estar presente, sabe? É isso que eu tento fazer, em todos os aspectos. Algum ponto? Eu achei muito legal a pergunta, porque é uma coisa que pesa muito nos projetos de a gente conseguir manter a motivação. E em 2 anos de Baja, eu tive a experiência do que funcionava e o que não funcionava. Então, eu procuro muito manter a equipe sempre unida, que é o que vocês falaram, de fazer real uma família. Então, compartilho tanto momentos fora de trabalho quanto dentro. Sempre nas reuniões sempre deixo claro, se você não fizer tal coisa, teu amigo vai se sentir desmotivado. E aí isso, entende? E aí a gente sempre trabalha junto, o pessoal sempre se ajuda. Então eu pego em cima disso, mas é bem legal, uma coisa que eu também tive que aprender agora e consegui, foi bem legal, foi bem bacana. Eu acho que tem o ponto também de a UDESC ter muita gente de fora, né? Então, todo mundo aqui tem um amigo que vem de longe. Tem meu amigo, cara, ele veio do Amapá, que está ali, veio de longe também. Então, a gente vê... Todo mundo quer estar junto. Então, a gente vê uma família, como a Raíssa falou, um no outro. Show, obrigada, meninas. Mais alguém tem alguma pergunta? Show. Oi, eu sou a Bárbara, eu estudo aqui na UFSC, aqui na frente, bem parceira da UDESC. Eu queria saber como que vocês dão conta, que eu acho que é uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo. Aulas, eu sei que a UDESC tem vários cursos também, são meio o dia inteiro. E projeto, fazer coisas, vida social, cuidar de si mesma, é muita coisa. E como que vocês gerenciam isso? Como vocês conseguiram começar a gerenciar isso? Sabe? Obrigada, Bárbara. Eu vou começar. Eu não dou conta de tudo. O meu ponto foi justamente aprender a lidar com a falha. A minha mãe, assim como tu comentou, Karine, dos teus pais, sempre fala, tem certeza, precisa. E é aquilo que eu falei de eu não vou estar na faculdade de volta, ou talvez faça outro curso, mas não vai ser o mesmo, então eu tento abraçar. Mas o que me ajudou foi priorizar, então entender que eu não consigo fazer tudo, que eu consigo fazer algumas coisas, várias, mas não tudo, e que eu não vou estar 100% todo dia. Aquela frase que às vezes parece papo de coach, mas é verdade. O meu 100% hoje não vai ser o mesmo que amanhã, talvez seja um pouquinho menor, e aceitar que tá tudo bem, tu não entregar tudo todo dia, sabe? Para mim foi o que funcionou. Eu acho que ninguém dá conta de tudo, sabe? No começo até eu queria abraçar o mundo, como a Karen falou, a gente chega na faculdade, meu Deus, tanta coisa, quer abraçar o mundo, e a gente não consegue fazer tudo, e acaba se frustrando. O que eu aprendi ao longo disso é priorizar tarefas. E, consegui fazer isso, legal. É o que a Luísa trouxe para a gente, aprender a lidar com a falha, mas não se conformar com ela. Então, é isso. Eu também, eu acho que eu vou mais ou menos pelo mesmo lado. Eu geralmente coloco níveis de importância para cada coisa e cada entrega. E isso eu acho que dá uma organização. Assim, eu também uso o Google Agenda, então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer durante a semana. E eu acho que é mais ou menos assim, colocar níveis de importância, mas, cara, não faz tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que tu tem que curtir cada projeto. A UFSC também tem alguns projetos de extensão, né? Vive cada projeto de uma... vai em um projeto, vive o projeto, depois sai, vai num outro. Não vai acabar o mundo, sabe? Se tu não participar em cada tempo em um. Fracionar essa bagagem, assim. Então, acho que mais ou menos assim. Obrigada, meninas. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu voltar aqui para cima. Agradecer a vocês, meninas, pela participação. E, mais uma vez, principalmente Luísa, por ter puxado o projeto de realmente fundar a SUI UDESC, né? É algo que foi bem importante para a gente, como SUI Joinville também. Então, obrigada pela participação e aproveitem o workshop também. Até amanhã. Obrigada.